Beleza. Gente, bom dia a todos. Hoje eu estou aí uma imagem um pouco diferente, porque eu estou em Belo Horizonte, vim aqui para alguns compromissos, né? Hoje, inclusive, meu filho joga na Copa do Brasil, Sub-17. Olha aí. Arena MRV contra o Curitiba, semifinal. Legal. Hoje à tarde. Eu tenho audiência à tarde, eu já vou correr para lá. Mas, enfim, hoje o objetivo da aula é a gente abordar, junto com o professor Márcio, a questão do desenrola, né? Entender bem como que nós, advogados, né? Obviamente, a gente vai se preocupar mais situações que nós, advogados, podemos atuar, entender ali o que consta na medida provisória, o que consta na portaria do Ministério da Fazenda, para a gente poder visualizar se eventualmente algum cliente nosso possa ter direito, ou se vale a pena, né, nesse sentido. Então, sem mais delongas, o professor Márcio vocês já conhecem já, né, parceiro já, então acho que não precisa de apresentação. Professor Márcio, bola contigo aí, a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Maravilha. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí, né? Sempre uma satisfação. Eu sempre costumo dizer, né, Léo, que a gente, assim, ó, eu gosto muito de falar, de dar aula, porque assim, eu aprendo fazendo isso, a gente aprende, né, na interação com os colegas, e até, assim, é uma dica, uma sugestão, né, uma forma de aprendizado é boa, exercitar a coisa de ensinar. Léo, só me metendo aqui, não sei se tu costuma transcrever também, usar a transcrição ou só a gravação, né? Às vezes enfim, a transcrição depois dá para usar para algum material e coisa. Né? Vou tentar colocar aqui, boa. Então, cumprimentando os colegas aí, estou vendo a Ellen com a gente aí, bom dia, Camila, Daniel, Rosa, né? Todo mundo que está aí, sinta-se todos abraçados, demais colegas que estão aqui, né? Bom, então, qual é a ideia, pessoal? Sempre nesse viés pragmático que a gente procura fazer nos nossos espaços, aqui o Léo também, né? Eu organizei para uma primeira parte muito breve, numa apreciação crítica desse movimento, e aí depois a gente pode ir detalhando tópico a tópico as modificações que vieram, né, com essa MP, né? E uma preocupação bastante importante que a gente vê nos grupos e conversando com os colegas, com os alunos, né? Primeiro teve ali atrás, umas semanas atrás, ali o julgamento lá do mínimo existencial, né? Que, muito embora não tenha acabado, obviamente, né, com a lei de superintendimento ou com o tratamento do superintendimento, trouxe, né, desafios e dificuldades. E agora veio a medida do desenrola, e muitos colegas com a preocupação, puxa, mas aí, então não vai mais precisar de advogado, né? O banco já vai dar 90% de desconto, não precisa mais de advogado, né? E, então, há essa percepção, assim, de que, puxa, a nossa atividade está prejudicada, ameaçada, né? E eu quero, então, compartilhar o meu olhar que acho que não, né? Acho que segue tendo bastante espaço e quero compartilhar um pouco isso. Primeira coisa, dentro dessa abordagem crítica, né? Eu acho que isso serve, a gente normalmente tende a pensar assim, pô, mas eu quero saber qual é a tese, qual é o modelo da peça, né? Mas é muito importante para nós, advogados, né? Isso faz parte de ser um advogado de sucesso, ter a capacidade da apreciação crítica, a capacidade enfim, de entender o fenômeno de uma perspectiva um pouco maior, né? E aí tu vai me perguntar, mas eu vou usar isso no processo? Pois é, isso aqui, eu vinha agora caminhando para cá, muitos anos que eu moro perto, assim, então eu vejo o trabalho caminhando, e pensando sobre isso, né? E o que eu falo para vocês sobre esse ponto. E aí o paralelo que eu faço é aquela mesma coisa, assim como é importante a gente ler, sei lá, ler o Machado de Assis, ler o Kafka, a gente lê os clássicos para a gente ter substância, e nesse caso específico, para a gente se posicionar com segurança com os nossos clientes, né? Assim como é importante também a gente ter a capacidade de olhar de maneira mais crítica. Então, assim, pessoal, em primeiro lugar, é preciso entender que uma medida como o desenrola, tanto o primeiro desenrola como esse, não resolve o problema do endividamento, né? Então, tem estatísticas aí que mostram, né, o gráfico, assim, o endividamento, ele sofre uma leve, tem uma leve diminuição logo no momento seguinte, mas teve um repique, né? O endividamento, depois do primeiro desenrola, teve um repique, aumentou muito mais, né?
Então, assim, medidas como essa, e eu sempre falo, tomo esse cuidado, né? A abordagem aqui não é com discussão ideológica, política ideológica, partidária, nada disso. Até porque a gente vê medidas como essa em todos os governos, né? Mas, na minha percepção, respeitando o entendimento contrário, tem uma dimensão eleitoreira importante, né? Gerar uma percepção de que o governo está ajudando para ganhar voto, né? De novo, isso acontece em todas as matizes partidárias. Então, acho que tem um pouco disso, né? Não é à toa que é um pouco antes da eleição, especificamente para a pessoa física, para os próximos 3 meses agora, né? E chama a atenção já, e aí aquilo que eu falava outro dia também, né? Já vou entrar ali no texto da lei, porque vejam, não tem como o governo impor, né, obrigar, porque as relações são entre particulares, né, relações de crédito entre os bancos privados. Se pensar, a Caixa, que é uma empresa pública, ok, o governo tem mais ingerência, né? O próprio Banco do Brasil, talvez sim, ainda que seja uma sociedade de economia mista, ok, mas o Tesouro é o acionista majoritário, tem uma ingerência. Os bancos privados não, são relações privadas, né? Então o governo federal não pode impor, obrigar os bancos a renegociarem ou abrir mão de parcela de crédito, não. O que o governo faz? Gera incentivos, né? E aí, fundamentalmente, os incentivos são a poder contar com a garantia do Fundo Garantidor de Operações, né? Essas operações, né? As renegociações que serão feitas, né? Contam com essa garantia. Podemos até falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a dinâmica, se for o caso, para a gente falar sobre o FGO. E tem um lance, deixa eu compartilhar aqui, já o texto da lei, da MP, que é essa parte aqui, né? Quando vem tratando aqui dos beneficiários, né? Então, ok, renda mensal inferior a 5 salários mínimos, podemos até falar sobre isso, nesse ponto de que, afinal de contas, talvez não é uma ameaça tão grande para a nossa atividade, mas já falamos em seguida sobre isso, mas o que eu quero destacar é isso aqui, as pessoas que têm um contrato de operações de crédito, celebrados até janeiro agora, e com as parcelas em atraso entre 90 e 720 dias. 720 dias são 2 anos, tá? Então, muito claramente, isso aqui atinge aquilo que no balanço dos bancos está incomodando em termos de provisionamento. Então, assim, isso aqui é um incentivo, e eu digo assim, e é legítimo, não tem, ajudou os bancos, não, daquilo que eu estou falando, os bancos não são obrigados a negociar. Então, assim, toma lá, dá cá, né? Muito prático, né? Então, assim, o governo federal dizendo, bancos, vou te ajudar a dar uma ajeitada no teu balanço, né? Tu dá uma limpada aí, tu resolve algumas coisas, né? Porque, por que não, né? Eu fiz essa crítica outro dia desse, por que não 3 anos ou 5 anos, que é o prazo prescricional, 3 anos da pretensão executiva e 5 anos das dívidas em geral? Por que não as dívidas em atraso há mais tempo? Né? Por que 2 anos, né? E a partir de 90 dias também opa, peraí que eu cliquei no negócio errado aqui. A partir de 90 dias também é quando tecnicamente se considera inadimplente uma operação, né? Até 90 dias ela está em atraso. A partir de 90 dias o percentual de provisionamento aumenta. Então, isso aqui é uma maneira, né, de dar uma força para os bancos. O provisionamento vem aumentando absurdamente, isso é uma dor de cabeça para os bancos, tá? E aí o Banco do Brasil, né, que que tem como acionista majoritário o Tesouro, o governo, enfim, o Estado brasileiro, né? Mas, né, o governo que está ali nesse momento à frente, né? Está com problema de provisionamento, errou a mão por conta do agro e tal, isso está influenciando, né? Esse é um problema, só para a gente, de novo, né? Essa coisa de a gente entender esse contexto é importante, tá, pessoal? Saiu agora, até compartilhando meus stories, até um comentário de um colunista da Folha falando sobre isso, o valor de mercado, o valor das ações dos bancos reduziu nos últimos dias, tiveram uma perda de valor de mercado aí, por conta de se ter avaliações perspectivas de que o problema do endividamento tende a crescer, eles não estão conseguindo diminuir o provisionamento, talvez tenha até que aumentar, né? Então, já levanta um ponto aí, que a gente tem ao invés de isso aqui, o desenrola especificamente vamos dizer, é um fator nesse grande contexto do endividamento do mercado de dívidas, né? E os outros elementos desse mercado de dívidas apontam favoravelmente para nós que nos posicionamos como advogados de devedores bancários, né? Porque os bancos estão
preocupados, sim. Então, mas ganham muito, ganham. Mas só que o problema é o seguinte, né? Sabe aquela coisa assim, ó? Uma coisa é atingir o sucesso, ou atingir, né, um patamar alto. Outra coisa é se manter nesse patamar alto. Os bancos são acostumados, historicamente, né, com uma lucratividade o dobro da média mundial. Né? Isso não sou eu que digo, tem estudos que comprovam isso. Né? Então, quando há qualquer cenário, conjuntura que ameaça isso, apesar, né, de a gente viver um ciclo de taxa de juros muito alta, né, que gera créditos em favor dos bancos, infla, né, os saldos devedores, né, porque as taxas de juros são todas elas proporcionalmente mais altas, né, isso pode ser uma espécie de uma bolha. Né? Lembra lá, a bolha do subprime foi isso, tinha um montão de crédito e depois se mostrou vazio. Quanto desse endividamento, nesse patamar gigantesco que está aí, né, vai se efetivo, vai se recuperar. Né? Então, eu tenho a receber. Pô, tudo bem, mas a pessoa que deve vai conseguir me pagar? Né? Então, fica esse dilema aí que aumenta o provisionamento e que qual é a tendência natural? Que os bancos adotem posturas, adotem medidas para resolver essa operação. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque ao invés de vamos dizer assim, ameaçar a nossa atividade, acho que gera mais oportunidades, tá? Então, essa é uma primeira apreciação inicial, Léo, e aí, até vou fechar aqui, e aí, assim, ó, vamos não sei como é que quer conduzindo, a gente pode ir aí discutindo e ponderando ponto a ponto os temas exato. Eu acho que o importante é a gente trazer para as pessoas, assim, o que trouxe, de fato, a MP, né? Quais são os critérios, enfim, o que ela está dizendo, e, enfim, para a gente tentar fazer comentários breves ali, com viés prático para a advocacia, assim, o que de fato interessa, né? De fato, como o professor Márcio disse, a minha visão, tá? A minha leitura sobre o desenrola, sobre a portaria do Ministério da Fazenda, é nitidamente eleitoreira, assim, e gente, por favor, até porque quem me conhece sabe que eu não gosto do governo atual e não gostava do governo anterior, não gosto de nenhum dessa polarização, eu critico mesmo quando eu tenho que criticar e valorizo quando eu tenho que valorizar. Acho que tem coisas boas desse governo, tinha coisas boas do governo anterior, coisas ruins e coisas ruins desse governo. Mas, se você ler atentamente a MP e a portaria, vocês vão ver nitidamente que houve, como o Márcio disse, essa questão de jogar para a sociedade uma questão e, ao mesmo tempo, vai reduzir nitidamente a possibilidade, ou seja, não vai resolver o problema de endividamento, mas muito longe de resolver o problema, porque o governo ele criou uma série de limites no desenrola, o que acaba incapacitando essa questão. Então, já iniciando, Márcio, para a gente já poder ir bem assim, porque são vários artigos, o artigo 3º, eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro que os beneficiários do desenrola, né, está lá no artigo 3º da MP. Vou até compartilhar de novo aqui, Léo, porque aí fica mais legal. A gente vai andando junto. E aí a gente vai trabalhando, Então, isso. Ele vai falar aí que tem que ter renda inferior a 5 salários mínimos. Então, houve ali um limite, na minha visão, desnecessário. Eu acho que poderia incluir outras pessoas, mas, enfim, há um critério aí específico. E aí, não sei se o Márcio concorda, pessoal, aqui, especificamente, é um público que, em geral, não é um público da advocacia. É claro que, às vezes, a gente consegue pegar ali um cliente, né, que ganha até R$8.000, mas, normalmente, não é um cliente que vai ter condições de pagar. Como o Márcio disse, tem a questão do provisionamento, e aí, gente, não deixem de ler o e-book lá na comunidade sobre provisionamento. Provisionamento é uma arma importantíssima para nós, advogados, em termos de renegociação, entender essa dinâmica do banco. Ela é muito importante, e eu acho, inclusive, já pontuando, que seria desnecessário o governo pontuar a questão dos 90 dias. Se ele quisesse resolver o endividamento, ele colocaria, independentemente de prazo, bastaria estar inadimplente. Ou seja, a pessoa hoje que deixou de pagar uma dívida com 10 dias, ela não pode colocar no desenrola. Olha que situação, né? Ele coloca esses limites desses créditos, mas a portaria, e aí já passo a palavra, Márcio, a portaria, ela
exclui vários créditos do consumidor. Veja só, o artigo 2º da portaria do Ministério da Fazenda, que regulamenta o MP, a medida provisória, ela vai excluir dívidas relativas a crédito rural, relativas à garantia real, ou seja, qualquer dívida do consumidor com garantia real está excluída do desenrola. Veja a proteção dos bancos aí. E que tenha qualquer subsídio do governo, por exemplo, como fundo garantidor. Então, qualquer dívida que seja subsidiada pelo governo, que tenha aporte de recursos públicos, ou que tenha um fundo garantidor de crédito, por exemplo, né, é uma forma de garantir, ou seja, dívida que tenha alguma forma de garantia, ela está excluída do desenrola. Você não pode levar essa dívida para o desenrola. E o inciso 4º, olha que interessante o que vai dizer o inciso 4º. Né? O artigo 2º fala assim, ó, o novo Desenrola Brasil não abrangerá dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros. Olha que coisa doida. Ou seja, se o banco, olha que questionamento pode ser feito, se o risco do crédito já não é do banco, teoricamente, ele não faz parte do desenrola. Se esse banco tiver cedido, como os bancos fazem, esse crédito, considerado crédito podre, dívida podre, mas que ainda existe, a dívida existe, ela não foi prescrita, e mesmo prescrita ela existe, mas enfim, ela pode ser cobrada, teoricamente pela portaria, se o risco não é mais do banco, ou existe algum subsídio ou alguma garantia do governo, ela não pode entrar no desenrola. Então, veja que é bem limitada as dívidas que vão poder entrar no desenrola, basicamente essas aí do artigo 3º, inciso 2º, cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem consignação. Enfim, queria te ouvir aí, Márcio, em relação a isso aí. Isso vai em linha com aquilo que a gente estava falando antes, né? Que é assim, ó, produzir um incentivo para os bancos comprarem o desenrola, né? Então, essa conformação aqui, né, claro, é interessante para os bancos. Pessoas que têm uma renda mais baixa, estatisticamente, apresentam uma maior dificuldade de recuperação do crédito. Por quê? Porque é mais fácil ficar insolvente, né? Não sobra para pagar, né? Quem ganha um pouco mais tende a ter uma certa margem para poder quitar os seus débitos, né? Então, esse é um enfoque. Já falamos a questão do prazo, são dois elementos aqui, em termos de auxiliar o banco a limpar o balanço. O prazo e aí a inclusão do FGO. Ou seja, cara, tu limpa o teu balanço, vai lá, faz acordo com os caras, se eles não te pagar, vai ter o fundo para te honrar aqui, tu vai receber, né? Também é uma garantia. E aí, não por acaso, os 3 produtos, né, que são eleitos para o desenrola, são aqueles também que a gente fala, Léo, né, quais são os produtos que são lá do perfil ideal de cliente, né, o que a gente tem falado bastante, o pessoal que está aqui da mentoria sabe, até a gente compartilhou o material lá, né? Para a pessoa física é exatamente isso que a gente fala, o cartão de crédito, o cheque especial e o empréstimo pessoal sem consignação, né? E por quê? Porque esses são produtos que, historicamente, o banco já está preparado a dar mais descontos, então também não mexe muito lá nos modelos de gestão de risco dos bancos, não é uma revolução interna nos bancos para isso, né? E são os produtos que têm mais risco. Por que o cartão de crédito e o cheque especial tem taxas tão grandes que a gente vê na mídia, 400% a outra? Por quê? Porque é um produto formado para ter mais risco, para o banco estar pronto para perder mesmo. Ele sabe, faz parte do modelo de perder alguma coisa, porque olhando a floresta, como a gente costuma dizer, e não a árvore de cada cliente individualmente, né? A carteira é rentável para o banco, entendeu? Então, na verdade, isso aqui é uma mão, é uma ajudinha para o banco, né? Com todo esse verniz de que está ajudando, né, a resolver o endividamento da população brasileira, né? Então, e também o crédito sem consignação também a taxa é mais alta do que o consignado, né? Então, passa muito por isso, tá? Então, acho que com relação a esse ponto aqui do enquadramento, e aí até a gente já tem ouvido notícias aí, né, de que já mais de 1 bilhão foi resolvido e tal. O que a gente está fazendo lá no escritório, Léo? Até não sei se a Rebeca veio tá aqui hoje, acho que não, né? Mas o que a gente tem feito no escritório? A gente tem contatado os bancos, né, para consultar se as operações que a gente tem ali
se enquadram no desenrola. Não conseguimos encaixar nenhuma ainda, mas a gente pergunta, né? Notícias que a gente tem tido, né? Isso é do jogo mesmo, alguns bancos não estão, até se os colegas estiverem tendo aí experiências, é legal compartilhar com a gente, né? Alguns bancos não estão ainda preparados, não têm informação, né? Na verdade, um escritório que representa o banco só disse laconicamente, que não tem, ele não tem direito porque ele é empresário. Como assim empresário? Porque o cara tem lá um CNPJ. Tá, mas amigo, a renda dele, sabe? Então, assim, tem alguns desencontros aí, tá? Mas, com relação ao enquadramento, eu acho que é um pouco isso aqui, né? E eu acho que é importante, quer dizer, então, essa constatação primeiro aí, para as pessoas entenderem, né? Então, existe um perfil muito limitado, né? Ou seja, foi noticiado aí que seria... Mentira, quer dizer, é um perfil muito limitado de dívidas que vão poder entrar no desenrola, com um perfil de cliente teoricamente limitado, e mais, são dívidas que, como não tem garantia, normalmente, o que nós, advogados, fazemos? Pessoas que recebem até 5 salários mínimos não têm, possivelmente, bens penhoráveis. São dívidas que você deixa de pagar. E olha, se nós pegarmos a portaria do Ministério da Fazenda, ele estipula percentual de desconto de acordo com o atraso. Por exemplo, se nós pegarmos um atraso de 90 dias, ele vai dar 40% no cartão de crédito. Sendo que você consegue, olha lá, a portaria, 40% para atraso entre 90 e 120 dias. Ou seja, você consegue, na prática, muito mais desconto do que esse. Ou seja, é melhor você falar para o seu cliente assim, se eventualmente você tem um cliente como esse. Espera deixar 90 dias, né? Ainda que você não entre no desenrola, porque, claro, aqui nós temos chegando até 80% no crédito pessoal e 90% no cartão de crédito, né? Esse inciso 7º aí, 90% é para atraso entre 360, ou seja, quase um ano, e 721 dias, entre 1 ano e 2 anos. Você consegue 90%. Legal. Mas olha que coisa louca. 90 dias de atraso, que teoricamente o provisionamento do banco já ele provisiona 100% de perda, a portaria está dando só 40% no cartão de crédito e 30% no cartão de crédito parcelado e crédito pessoal. O que, na verdade, na prática, para quem negocia com os bancos, sabe que consegue muito mais, né? Muitas vezes você tem uma dívida, a gente teve uma experiência recente, né, Márcio, lá no escritório, de uma dívida de 280 mil, foi para 80. Então, assim, o desconto é muito maior. Então, tomem cuidado, né? Quando vocês, vai ter um desconto de 30, 35. Na prática, vocês conseguem desconto muito maiores, simplesmente nesse percentual de 90 dias. Márcio, quer comentar alguma coisa aí sobre isso? Não, é isso, assim, essa é uma constatação bem importante, tá, pessoal, que assim, não é uma... claro, até para a gente poder conversar isso com os clientes, né, que as pessoas veem a coisa na mídia, né, e vêm para a gente, assim, achando que, puxa, vem uma baita negócio, né, então, na verdade, é um pouco daquilo que, ordinariamente, os bancos fazem, né, quem está habituado a atuar nessa área aqui sabe que, muitas vezes, quem está com problema maior, né, Camila? Muitas vezes não vai fazer sentido a pessoa... qual é o argumento? Pô, tu vai retomar o teu crédito, né? Porque também está previsto num dispositivo mais adiante da MP ali, né? A exclusão do Serasa a partir do pagamento da primeira parcela, que também é uma prática usual, que não é não, também é, né, usual, né? Então, às vezes vai fazer sentido em alguns casos pontuais, né? Se para a pessoa é importante recuperar o crédito, né? E que esse outro ponto também, recuperar o crédito para quê, né? Para se endividar mais, né? Porque também tem isso, né? Essas renegociações aqui, esse outro, da mesma ideia da lógica de incentivos, né? Na medida que tu resolve, né, tu diminui o endividamento dessas pessoas, tu abre possibilidade para o sistema financeiro vender mais crédito, né? Então, se por um lado os bancos estão
realizando aquela provisão, né, reconhecendo aquele prejuízo, né, estão liberando né, recursos para poder reemprestar para essa galera, que é o que aconteceu lá no Desenrola 1, que deu origem agora ao Desenrola 2, né? Então, e é isso. Então, a gente tem que avaliar isso, porque acho que, como a Camila está trazendo ali, muitas vezes não vai ser necessário, né? Porque qual é a questão que sempre a gente tem que fazer? Isso vale para todos os casos, né? A gente tem que pintar o pior cenário, a gente tem que imaginar, bom, se não pagar, o que vai acontecer? O banco vai, digamos, não fez o acordo aqui, a dívida prosseguiu, né? O que vai acontecer? Bom, o banco vai, em algum momento, promover uma ação para recuperar o crédito, uma ação judicial, uma execução, uma cobrança, uma monitora. Ok, como se não pagou, não andou a coisa. O banco vai buscar penhorar bens para fazer a execução desses bens. A pessoa tem bens, sim ou não? Se não tem bens, né, não tem nada a perder, né? Mas, enfim, aí tem as outras dimensões, né? Ficar com o nome sujo, receber, tudo bem, mas assim, objetivamente não tem. Então, essa é uma avaliação fria que a gente tem que fazer, né, da conveniência de aceitar uma medida como essas, né? Então, nesse ponto, acho que é um pouco isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Enfim, a medida traz esse detalhamento, né? Aí depois vem a questão, enfim, um ponto que está nas regras, mas aqui até outro ponto importante é que também tem uma limitação dos valores, né? Porque assim, vejam, Então vamos voltar aqui que a gente já segue então a ordem. Então vamos lá para o artigo 4º agora. Vamos falar do artigo 3º, que eram os beneficiários, entender quais são as dívidas e quem pode se beneficiar do desenrola. No artigo 4º, o que ele fala? Ele fala que o consumidor ele vai poder pagar de duas maneiras. Ou ele vai poder com recursos próprios, então vamos supor que ele tem um dinheiro, ele se enquadra nesses descontos que a gente mostrou aí da portaria do Ministério da Fazenda. Então, enquadrou ele, dependendo do atraso da dívida dele, e a dívida sendo cabível dentro do desenrola, vai ter aquele desconto, e ele vai poder quitar ou à vista, porque ele já tem o dinheiro, desde que com recursos próprios, ele tem que quitar a dívida, tá? Essa dívida global com o banco, ou ele pode fazer uma contratação, como o Márcio disse, ou seja, houve um incentivo aí à contratação da operação. Essa contratação é para aqueles bancos que aceitarem participar do desenrola, obviamente, os bancos não podem ser obrigados, mas, logicamente, os bancos têm todo o interesse de participar no desenrola, e o artigo 4º ainda fala que o mínimo existencial aí não é analisado sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque se você vai ter um desconto, se você vai fazer uma nova concessão do crédito para melhorar a situação, teoricamente, do consumidor, o mínimo existencial não vai ser aplicado isoladamente nesse caso específico, tá? Então, só para pontuar essa questão, que poderia ter uma discussão se o mínimo existencial seria aplicado nesse caso. Porque tem essa argumentação, né, que isso estaria um benefício, né? Estaria aliviando, diminuindo o endividamento da pessoa, né? Enfim, acho que é um ponto aí. Mas, agora, com relação aqui fala a questão dos descontos, concessão de crédito, mas tem uma parte mais, não sei se tu quer ir seguindo passo a passo aqui, Léo, mas o que eu quero levantar, até depois podemos voltar ali, mas assim, tem isso aqui, vamos nesse ponto aqui, porque, ok, o pagamento pode ser feito em dinheiro, se a pessoa tem o recurso, né? Quitação à vista, em alguns casos vai ser vantajoso, em valores menores ainda, às vezes é viável o cara pegar o dinheiro, né? Ou dá para fazer uma nova operação, a concessão de uma nova operação de crédito para a reestruturação das dívidas, né? Com alguns critérios aqui, uma taxa de juros máxima, prazo de até 4 anos, um valor mínimo da parcela, enfim. E aí, esse é um ponto aqui, valor de até R$15 mil para a nova operação. O que significa isso, pessoal? No limite, se a gente pensar lá, o limite máximo de desconto, que é de 90%, né? Toda essa operação de renegociação se aplica para operações de até R$150 mil, se a gente fizer uma conta matemática, né? Então, assim, de até 150 mil, porque assim, dependendo da faixa, vai
o desconto pode ser 40, 60, 50. Eu vi em algum lugar, fez uma estimativa lá que o desconto médio para essas operações vai ser algo em torno de 60 e poucos por cento, né? Então, nós estamos falando de dívidas aí sei lá, não fiz a conta aqui, mas 60, 80 mil reais até esse patamar. Então, tem uma limitação também, o programa atende uma limitação. Claro que tem uma grande quantidade de pessoas nessa situação, né? Aí voltamos naquele ponto lá, né? Em termos de, se isso é uma ameaça ou não para a advocacia, não, ela tira, por exemplo, do escopo muito do que é o perfil de cliente ideal lá do meu escritório, é o que eu sempre sugiro para as pessoas, né? A possibilidade de a gente atuar com dívidas maiores, que faz mais sentido, a prática de honorários mais consistentes e por aí vai, né? Então, também esse outro aspecto, tem os valores, em tese, o valor máximo de endividamento de uma pessoa para encaixar no desenrola é de 150 mil reais, tá? Porque ele só pode, ele só pode conceder crédito para o consumidor em até 15 mil reais, né? Hoje, o financeiro, obviamente, para cada instituição financeira, isso, você teria a possibilidade de ter 15 mil reais, mas é como o Márcio disse, se a dívida daquela instituição for extremamente elevada, ele não vai conseguir quitar totalmente a dívida, porque a concessão do financiamento, ela está atrelada à quitação total da dívida. Isso, então, ele exatamente. Vai conseguir a concessão do crédito, financiamento, para quitar totalmente essa dívida. Aqui, não será admitida a regulação parcial. Então, assim, exatamente. Então veja que é um limite. E por que isso, né? 15 mil? Porque, na verdade, como o fundo garantidor ele está garantindo a dívida, o governo também ele limitou esse valor, né? Para poder... E, de uma certa forma, também, o banco ter um critério, que o banco poderia, até uma questão de risco moral, né? O banco ele tem a dívida garantida pelo FGO, e aí ele poderia conceder o financiamento elevadíssimo para o consumidor, porque o FGO garantiria, né? É claro que, pela medida provisória, o FGO garante só metade da carteira de crédito concedida pelo banco, ou seja, se o banco concede 100 milhões de financiamento, o FGO só garante 50 milhões. Né? Então, também tem aí um incentivo para o banco ter uma análise também da concessão do crédito, não sair dando crédito deliberadamente, né? Uma análise do crédito responsável. Mas, aqui, claramente, há uma preocupação do governo com o FGO. É um risco calculado, né? Eles já estimam, porque muitas dessas operações aqui, aí também é um estímulo para o banco flexibilizar a sua avaliação de risco, né? A definição para se concede novo crédito, porque aqui tem todo o incentivo do programa, né? E, em certa medida, já está se estimando que uma parte dessas renegociações, os caras vão limpar o nome com, tem dinheiro para pagar a vez? Não tem. Então faz uma operação de crédito aqui, limpou o teu nome, beleza, tá até ele vai voltar a dever, né? Vai voltar a dever, mas vai limpar a carteira do banco. O que vai acontecer? O fundo, como é que acontece, né? No caso da operação garantida pelo Fundo Garantidor de Operações? Ocorrendo na adimplемento, o banco comunica ao fundo, documentado, aí o fundo cobre uma transferência de recursos para o banco, então a operação é liquidada, né? No balanço do banco fica redondinho, só que, claro, o devedor segue devendo, né? É a partir do 90º dia. Aí o banco pode, a partir do 90º dia, o banco pode solicitar a garantia do FGO. Isso, exatamente. Que é quando se configura, porque tecnicamente, isso inclusive está lá na resolução 4966, isso aí está alinhado com o IFRS, com o critério internacional de contabilidade financeira. Tecnicamente, o inadimplemento se configura a partir de 90 dias de atraso, né? Então, é por isso, está seguindo a regra, e aí está aí tudo bem. Então, o banco segue tentando, né, recuperar aquele crédito ali. E também, por que o 90 dias também tem para tudo tem alguma explicação, tá? Porque historicamente, estatisticamente, muitas das dívidas em atraso até 90 dias são retomadas, ocorre a cura, né? As pessoas retomam o pagamento. Então, e estatisticamente, a partir de 90 dias, diminui a possibilidade de a pessoa botar em dia aquilo ali, né? Então, enfim, mas isso é um detalhe técnico. Mas o que interessa para nós aqui, voltando ao raciocínio,
é que o banco está bem protegido, está com incentivos bons, vai fazer muita coisa, vai limpar o balanço dele, né? Só que muito provavelmente, muitas das pessoas vão voltar a dever, né? Vai acontecer o seguinte, o cara vai fazer a operação aqui, né? Vai ser bom para o banco, ele vai, de novo, então, liberar a provisão, pegar a garantia do FGO, não pagou, ele recebe a grana, pelo menos entra uma graninha, né, para ele no balanço dele, uma graninha bastante, porque é 15 mil por operação, mas se tu pensar no volume, né? Ele vai tentar recuperar, muitos dos casos aí recuperar, porque a pessoa é insolvente, né? Só tem o salário ali que é até 5 salários mínimos, né? Muito dificilmente vai obter uma penhora parcial disso aí, não vai acontecer. Na prática, né? Quem vai assumir, né, até o limite estabelecido vai ser o fundo garantidor, né? Enfim. Só 2 pontos aqui que eu acho importante, né? Você pontuou aí. É interessante, né? Como é que houve uma proteção para os bancos aí. Porque, em tese, eram dívidas que os bancos não iriam receber, e agora, com essa nova concessão do crédito, eles recebem do fundo garantidor. Então, eram dívidas que eles não receberiam, dívidas perdidas praticamente, principalmente considerando uma pessoa com até 5 salários mínimos, que tem dívida de cartão de crédito, nós sabemos que é impagável. O banco vai ter um incentivo enorme agora de fazer esse empréstimo, mesmo com o limite dos 15 mil e mesmo com a taxa de juros de 1,99, mas é uma taxa de juros. E se o consumidor não pagar, ele tem a garantia do FGO. Então, ou seja, uma dívida que era podre, praticamente, os bancos agora vão ter. E o segundo ponto, Márcio, é o seguinte, que é preciso ter cuidado demais nesse aspecto, porque às vezes o consumidor tem aquele afã de participar do programa e limpar o nome. Que, como o Márcio disse, isso é normal na negociação com os bancos. Olha, vamos fazer aqui uma negociação extrajudicial e aí pagou a primeira parcela, a gente combina a retirada do nome dele, do SPC, do Serasa. Isso é usual. Então, o programa prevê essa possibilidade, mas a gente tem que ter um detalhe. Como esse financiamento, que tem uma taxa de juros de 1,99, se nós pegarmos o inciso 7º aí, utilização do sistema, amortização price. Como é que funciona o price? Ele tem a parcela igual, então, de uma certa forma, cria uma expectativa, uma previsão pelo consumidor, mas as primeiras parcelas você amortiza muito pouco, você paga somente juros para o banco. Então, qual é o cuidado que tem que ter aqui? Se esse consumidor, no afã de querer limpar o seu nome, faz um novo financiamento pelo Desenrola e volta a ficar inadimplente, ele vai pagar muito pouco da dívida, ele vai continuar com a dívida, ele vai só pagar juros. Então, tem que tomar muito cuidado. Veja que se a gente for tecnicamente mesmo, né, se cada consumidor brasileiro pudesse consultar advogados para poder entrar no Desenrola, eu te digo que talvez a grande maioria não participaria, porque os riscos para o consumidor são enormes e talvez ele teria muito mais facilidade com o advogado. É claro que nem todo mundo pode ter acesso ao advogado, e a Defensoria também não está disponível para esse tipo de negociação extrajudicial, né? A Defensoria ela atua muito nas ações judiciais, mas é uma pena o nosso país. Mas veja os riscos que o consumidor assume. Ele pode fazer um financiamento e simplesmente, se ficar inadimplente, ele vai quitar muito pouco do principal e vai pagar praticamente juros. E até, por sinal, esse foi um tema que a gente tratou eu fiz agora dia 9 de maio, uma imersão em gestão de passivo bancário, até, por sinal, fazendo um jabá, Léo, tá? Dia 23 vai ter uma nova imersão, tá? Sábado que vem, quem tiver interesse aí, busca lá no meu Instagram, marcioveira.adv. Mas, enfim, o que a gente tratou lá e eu vou retomar no dia 23, na gestão do passivo bancário, um dos pontos essenciais é aquilo que a gente fala assim, antes de ir a campo, tem que te preparar, né? Isso está lá na arte da guerra, do Sun Tzu, né? A parte da prévia do combate é tão mais importante que o combate, tá? Também na negociação também. Então, assim, ó, quando a gente olha a matriz de risco do cliente, a gente tem que entender se é o caso da gente poder ter uma postura mais agressiva, ou seja, até eventualmente falar para o cliente sobre a possibilidade do inadimplemento programado, de suspender pagamentos, porque a gente avalia aquilo que eu estava falando antes, avalia os efeitos do inadimplemento. O que vai acontecer? Qual é o pior cenário se eu ficar inadimplente? Lá no final das contas, o banco não vai conseguir me tirar nada. Então, assim, eu posso
Aí basta eu suportar as tentativas de recuperação de crédito do banco, ligação, ação, negativação, etc., né? E aí a negociação é um jogo de paciência, em algum momento lá na frente tu vai conseguir um super desconto. Essa é a tendência natural. Tem outros casos que a pessoa tem o que perder, né? Porque tem um grande conceito na recuperação de crédito que vale para os dois lados, que é a mitigação de perda. O banco trabalha muito, isso aqui é mitigação de perda também, né? O banco vai receber um pouco menos, porque e a mitigação de perda, de novo, com esse ciclo de alta de juros tão grande que a gente está vivendo, tem uma bolha, tem uma espuma aí, entendeu? Os caras sabem que vão perder, né? Já está meio que precificado isso, né? Mas o tema da mitigação de perda também vale para o nosso cliente. Quando ele tem algum risco. O que é o risco? Fundamentalmente o risco patrimonial. Puxa, se a coisa andar aqui, o banco entrar com uma execução e tal, pô, eu tenho lá o meu lotezinho lá, eu tenho a minha casa na praia, eu tenho, sei lá, eu tenho o meu carro aqui que está quitado, ou que eu não sei, eu tenho o que temer, né? Como a Camila disse, é uma brincadeira muito séria que a gente faz uma, né? Que é, afinal de contas, quem está com um problema maior, o cliente ou o banco, né? Então, essa é uma avaliação, como disse o Léo, né? O ideal seria que as pessoas que estão considerando fazer as operações no desenrolo tivessem a oportunidade de se consultar com o advogado para fazer essa avaliação, para ver se é necessário ingressar num programa como esse, né? Porque dependendo da urgência, do risco, dá para suportar e conseguir uma condição melhor do que está posto aqui, né? Então, enfim, mas na prática a gente vê que muitas pessoas vão acabar se precipitando. Eu acho até, Léo, aqui, ó, agora uma coisa que me ocorre aqui, isso gera um incentivo, tá? Vai gerar um incentivo perverso, que é o seguinte: o cara que se liga disso aqui, né? Nem todo mundo é de boa fé, né? O cara se liga e diz, estou devendo. Bom, foi o seguinte: vou fazer o parcelamento, né? Me encaixei ali, vou fazer o parcelamento, pago a primeira, saio do Serasa, limpo o meu crédito, vou na praça, tomo mais grana, tomo mais crédito, paro de pagar. Então, isso é uma... Gente, Brasil, né? Vamos lá. Isso vai rolar, gente, vai rolar, entendeu? O cara que se ligar, né? Não estou dizendo para fazer, tá? Mas isso aí... Tinha uma aula que eu dava na graduação, uma época, né? Era direito civil, parte geral e tal, aí ato anulável, ato nulo, lá. Eu dizia assim, ó, aí tinha a questão lá da coação, não sei o quê, dos erros, né? E aí eu dizia assim, hoje eu vou ensinar vocês como é que dá um golpe. Cara, essa aula, eu ficava com o olho assim, ó, arregalado. Mas assim, né, o golpe está aí, né? O golpe tá, né, a possibilidade né, isso pode criar um efeito perverso. O cara limpa o nome, toma mais crédito. Mas, enfim, o que importa? Assim, aí, de novo, voltando para nós enquanto profissionais, tá? Eu acho que a gente pode esperar, pode antever uma espécie de um efeito rebote, né? Ali no segundo semestre, vamos seguir acompanhando os níveis de endividamento. É muito provável que a gente veja... Eu gosto muito de assistir a Juliana Rosa na Bandeirantes, ela dá uma entradinha ali, mostra um gráfico, sempre acho bom de ver ali, né? Então, outro dia ela mostrou isso, do Desenrola um gráfico que nos meses seguintes deu uma quedinha ali, depois, puf, deu um rebote, foi para cima o grau de endividamento. Vamos observar aqui, muito provavelmente no segundo semestre, e aí talvez, né? Pós-eleição, né, gente? Né? Isso aqui, né? Os caras estão põendo acordo agora, levou mais um tempo, né? Aí a primeira vai vencer. E tem aqui, olha só, peraí, olha só onde é que está aqui na medida. Tem um ponto aqui interessante, ó. Aqui, ó, prazo de até 35 dias para o pagamento da primeira parcela. Então, começou agora, isso aqui, acho que na portaria que fala que são 3 meses, né? Maio, junho, julho, né? É isso, né? Tá. Aí o cara fez o acordo, digamos que ele fez ali em junho, a primeira vai vencer em julho. Pagou, não pagou, 90 dias, aí os 90 dias aí, agosto, setembro. Cara, isso aqui vai dar o rebote depois das eleições, não tem assim, como dizia acho que é o Charles de Gaulle que dizia, né? O Brasil não é para amadores. Mas, Márcio, eu não entendi esse risco aí nesse caso, porque só me explica aí, para eu entender melhor. O consumidor, ele faz, por exemplo, desenrola, limpa o nome. E aí, qual que seria a prática? Não, assim, ele sai do Serasa, né? Está escrito ali. Sim, ele é obrigado a tirar do Serasa, o banco é obrigado a tirar, com pagamento da primeira parcela. Da primeira parcela. Né? Aí eu tô devendo, estou com o nome sujo. Eu vou lá e faço o acordo aqui, pago a primeira parcela, saio do Serasa, né? Estou com o nome limpo.
aí eu posso tomar crédito, eu posso ir abro uma conta, as contas dos bancos que eu já tenho conta, eu vou lá e pego mais crédito, né? Eu faço um empréstimo pessoal, faço um não sei o quê, tenho um limite maior de crédito, né? Vou lá e pego o dinheiro e não pago, né? Mas aí a responsabilidade é do banco sobre a questão do crédito responsável, que a gente sempre defende. O banco tem que analisar a capacidade financeira do consumidor, né? A Crefisa, inclusive, dá crédito para negativado. Acho que a questão da negativação nem é o problema. Não, né? Mas aí que tá, mas o cara não vai estar negativado, né? Mas até negativado ele consegue. Sim, a Crefisa, sim, ok, beleza. Mas então, assim, acho que essa é a questão. Assim, aí é o problema estrutural dos bancos, que a gente tem que trabalhar a questão do crédito responsável. Entendi o que você falou agora, quer dizer, o consumidor pode... mas veja, se ele não pagar o desenrola, ele vai voltar para o Serasa, do mesmo jeito. Sim, né? Sim, mas tem que vai abrir uma janela ali e muitas vezes, porque assim, o que a gente vê aqui no escritório, né? Muitas vezes as pessoas têm interesse de resolver a situação para limpar o nome, para pegar mais crédito. E assim, ó, tá, eu estou falando do cara que vai fazer isso de sacanagem, mas não só o de sacanagem, porque assim, as pessoas têm a vida estruturada, aí é uma questão que, inclusive a MP fala que é um ponto interessante, que é a questão da educação financeira, mas as pessoas, talvez por falta de informação, então tem uma vida estruturada que depende do crédito, depende do cartão de crédito, depende não sei o quê. Então, daqui a pouco o cara vê uma oportunidade aqui de fazer uma operação, e até de boa fé, pode ser que o cara faça a operação pensando em pagar, e nem não pagar, como eu estou falando aqui, né? Aí vai abrir o crédito, e aí ele também vai ser assediado, né? Porque assim, veja, o banco está ali vendendo crédito, os caras têm meta, aí ele vai eventualmente até aceitar tomar o crédito. E aí entra o tema do crédito responsável versus irresponsável, e aí até abre possibilidade aqui para realizar o nosso sancionatório, que a gente poderia falar também sobre isso, né? Mas vai ter gente que vai estar com o nome limpo de novo, vai tomar crédito além das suas possibilidades, não vai fazer a conta, vai chegar daqui no mês, 2, aí vai faltar dinheiro ou para pagar essa parcela ou para pagar o... Entende? Esse aqui é... Por quê? Porque medidas como essa não atacam as causas raiz do endividamento. Sim, né? Perfeito. Falta um planejamento financeiro. É o que eu falei num vídeo outro dia que eu fiz no Instagram, né? As pessoas têm que entender que tomar crédito é algo extremamente perigoso, né? Tem risco de tomar crédito. Se tu não pagar, tu vai comprometer a tua renda, tu vai baixar teu padrão de vida, né? Mesmo pagando, né? Porque o custo financeiro é muito alto, né? As pessoas não têm noção, porque outro exemplo que eu dei outro dia é o seguinte, ó, pensa um produto que tu costuma comprar no supermercado, aí, sei lá, 1 quilo de arroz, para ficar bem fácil, né? Quanto é que custa 1 quilo de arroz aí? Sei lá, depende do arroz que tu compra, 5, 6, tem arroz mais chique de 10, 15, 20, beleza, sei lá, tem, né? Agora tu imagina assim, ó, imagina chegar no supermercado e comprar 1 quilo de arroz por R$200. Tu consegue fazer, puxa, é muito caro, nossa, tá louco. Ou 1 quilo de café por R$300, nossa, é muito caro, né? Na realidade, quando os caras estão tomando crédito, né, o empréstimo pessoal a 60%, 80% ao ano, mesmo o consignado, gente, com 20 e tantos ao ano, olha a média mundial aí, tem o país, sei lá, vamos dizer, né, civilizado nós também, mas enfim, outros tipos de economia, né, juros aí para crédito pessoal de 3%, 4% ao ano, 6% ao ano, enfim, né? Então, assim, mesmo o crédito consignado é caro, né? Então, assim, ó, o cara que está tomando crédito, no cheque especial, que está dando crédito, nem se fala, né? Então, assim, ele está comprando um produto caro. Então, tu vê, é óbvio que tu não quer pagar R$200 no quilo de arroz, mas é quase como se estivesse fazendo isso quando tu toma um crédito. Então, enfim, falta esse tipo de planejamento financeiro, que é as causas raiz, né? Que eu acho que... E aí, Léo, nessa linha, talvez tenha aspecto, né, só para não só criticar, acho que a gente pode elogiar, tem essa parte aqui da MP que fala a questão de ver na prática, né? Que é assim, ó, direcionado, né? Aqui, ó, vamos só pegar assim, aqui, ó. As instituições financeiras interessadas em participar do desenrola deverão, aplicar desconto, conceder crédito, e aí vem aqui, ó, destinar a fundo perdido, equivalente a pelo menos 1% dos valores garantidos pelo FGO para ações de educação financeira. Vamos ver se vai rolar isso aqui, né? Eu sou curioso, estou sempre acompanhando. Vamos ver se rola isso aqui, né? Ó, pactuadas com o Ministério da Fazenda, executadas em até 12 meses da data. Vamos ver se já tem alguma coisa sobre isso. Não sei, né?
Aí o outro ponto positivo, Léo, que a gente pode falar, não sei se tu quer falar agora, depois ali, a questão da redução dos limites de margem consignável. Não, vamos falar. Vamos falar Que está mais... Deixa só a gente abordar a questão do FGTS também, porque a gente está falando da dívida ainda, da concessão do crédito, da possibilidade. Antes disso, olha que interessante, né? Eu estava pensando agora aqui, com o seu comentário, o governo, olha como é que o governo ele fez isso atrelado aos bancos, né? O governo ele criou para participação do desenrola, ou seja, a partir do momento que a pessoa recebe crédito, ela autoriza o CPF dele a ser impedido de fazer apostas, as bets, que eu acho válido, acho interessante. Muitas pessoas fazem financiamentos para bets. O próprio artigo 16 da medida provisória proíbe que se faça qualquer tipo de financiamento atrelado às apostas fixas. Mas olha que interessante, não há, eu pensei isso agora, Márcio, olha só que interessante, não há, na medida provisória, uma proibição para que o consumidor que participe desse desenrola, uma proibição para que ele não pegue mais crédito, pelo menos no período do desenrola. Talvez seja um artigo interessante que pudesse ser feito, ou seja, o consumidor que pegou o crédito para participar do desenrola, ele está proibido de receber qualquer tipo de crédito por qualquer instituição financeira, e o governo federal, aqui não precisa ser só a instituição que participa do desenrola, não. Ele tem autonomia de regulamentar isso, né, por MP, proibir qualquer instituição financeira de conceder crédito para o consumidor durante o período de desenrola, ao menos, já que o crédito responsável não é levado a sério no Brasil, né? Eu sempre digo isso. Segunda-feira eu participei de um programa aqui no TJ de Minas, e eu falei isso. A gente não entendeu ainda o crédito responsável no Brasil. Os juízes não sabem, né? Eu falei isso para o programa da magistratura. Os juízes não sabem o que é crédito responsável no Brasil, né? Então, só um parênteses. Mas já voltando aí para o MP, Márcio, para a gente ser mais aí objetivo... Ô, Léo, só um comentário muito rápido sobre isso que tu falou agora aí, e aí tu é o cara que teve essa vivência, compartilha com a gente seguido do contato que teve com o pessoal da Febraban, ainda mais na época lá do projeto da lei, do supervisionamento. Cara, essa medida que eu concordo que seria extremamente salutar, né, de vedar novo crédito, iria contra os interesses do banco. Por quê? Porque os caras querem limpar o nome dos caras para dar mais crédito, para vender mais crédito, entendeu? Eu concordo contigo. Além de tu não poder jogar em bet, cara, tu quitou aqui agora, tu te acalma, não vem pegar mais crédito de novo. Não. E sabe qual que é o argumento da Febraban nesse caso aí? Sempre que eu falo com eles para criar uma restrição na concessão do crédito, a Febraban solta o argumento básico, né? Mas o consumidor vai pegar no agiota. Vai pegar de agiota, Como se o agiota estivesse na esquina aqui de casa, né? Todo mundo soubesse aonde fica o agiota é aquele gasto para o consumidor, oferecer o crédito, quer dizer, cara, Vai pegar do AJ não oficial, né? Porque o AJ só pode pegar do oficial, né? Só do oficial, exatamente. Reserva de mercado. Tá, tu quer comentar alguma coisa do FGTS? Não sei o que tu quer comentar. Eu vou ser bem sincero assim, tá. Não, aqui talvez, cara, também o FGTS tem uma... Só pontuar aqui para ter uma visão, aí você entra com um comentário aqui, pode ser? Então, o que o governo permitiu aqui? A utilização do FGTS, né? Mais uma forma de usar um dinheiro aí para os bancos, né? E a utilização do FGTS pode ser pagamento total ou parcial, né? Se pelo menos, só pode usar o FGTS para pagamento total, não. Pode ser total ou parcial, ou seja, se os bancos forçarem o consumidor de alguma maneira a utilizar o FGTS, vai ser utilizado o FGTS. Limitado a R$1.000, então o consumidor só vai poder utilizar R$1.000 ou 20%, o que for maior. Então, se o 20% do FGTS dele for R$3.000, do que ele está depositado, ele vai poder usar os R$3.000 para o pagamento da dívida. E aí a medida provisória fala contra ativa e inativa, né? A inativa é que o consumidor já teve alguma relação lá atrás, com alguma entrega, algum trabalho, né? Que ele já não trabalha mais. Prioritariamente, o valor sai da conta inativa. E se o consumidor
optou pelo saque aniversário do FGTS, que também foi uma aberração no Brasil, com todo respeito, né, em 2019, quando o governo permite o saque aniversário do FGTS. Se o consumidor ele opta pelo saque aniversário, ele, ao utilizar essa verba, ele vai ficar sem receber o saque aniversário. Ele não tem um duplo benefício. Ou seja, todo ano ele recebe ali uma parcela do FGTS no seu aniversário e ainda consegue antecipar esse valor aí para o pagamento de dívidas. Márcio, continue aí. Isso aí. Aqui pegar no volume vai dar bastante, mas é limitado até R$1.000. Muitas pessoas vão... Quem tiver menos de 5 mil de saldo do fundo de garantia vai ser menos de R$1.000, né? Então, individualmente é pouco, mas em termos assim, da população brasileira, até em seguida a gente vai ter notícia de quanto foi usado aqui, vai ser um patamar importante, tanto é que acho que foi o pessoal do ramo da construção civil criticou isso aqui, concretar e tal. Mas aí, ainda aqui, aquele lado, lembra daquele, como é que é, sistema de valores a receber também, né? Vai poder usar um pouco disso. Um detalhe técnico, acho que nem vamos entrar um pouco nisso, vale ler ali. Mas assim, ó, o que eu achei legal, também um ponto importante aqui, ó, a alteração dos limites, que é a alteração lá na lei... artigo 19. Hã? Bom, pode subir. Artigo 19. Ah, tá, peraí. Aqui. Tá, beleza, tá. A limitação dos descontos tanto para a RMC como para a RCC. Vamos ver, né? O que o STJ vai julgar vai julgar o... Não, desculpa, não é RMCC, vai julgar... Isso aqui é o consignado mesmo, né? Mas também vai limitar... Mas tem o RMC também, de qualquer maneira. Vai contribuir, né? Então, assim, ó, uma limitação de... Né, não vai poder exceder 40% da remuneração, né, com aqueles limites das 5 para o cartão de crédito consignado e 5 para o cartão benefício, né? E esse limite aqui, ó, vai ser reduzido em 2 pontos a cada ano, a partir de 2027, vai vir de 40 para 30, né? Vai levar aí os próximos 5 anos, né? E aí os limites aqui do RMC e do RCC, né, também serão reduzidos até chegar a 0, né? Então, assim, na verdade, o que vai reduzir, então, já que o limite global vai ser de 30, e ao mesmo tempo está dizendo que esses dois aqui, que são, né, os 10%, vão ficar 0, na prática, eles estão liquidando com o RMC e RCC. Acho que é isso, né, Léo? Exato. Só que só um detalhe aqui, né? Porque a gente precisa analisar o artigo 19 e o artigo 23, mas vamos lá para o artigo 19, né, para a gente poder só entender ele de maneira global. Esse artigo lá, 14, essa lei, né, 14 do artigo 19, 14.509, ele trata do servidor público federal. Então, especificamente, esse artigo 19, ele está tratando do servidor público federal. Como é que era a regra do servidor público federal? 45% como margem total, sendo 35% margem consignado, 5% do RMC, 5% do RCC. Hoje, a medida provisória altera para 40% como margem global, sendo 5% SCC e 5% RMC. Então, essa é uma questão. O governo perdeu a oportunidade, na minha visão, de acabar, nesse momento, com o cartão de crédito consignado e o cartão de crédito benefício. O que ele fez? Ele postergou, certamente, uma negociação com os bancos aí. Então, como o Márcio disse, a partir de 2027, a gente começa a ter uma redução da margem até chegar a 30%, ou seja, em 2031, a gente vai ter uma margem global de 30%, tá? E em 2029, a gente já não tem mais o RCC e o RMC para o servidor público federal. Tá? Deixando bem claro, porque o artigo ele trata do servidor público federal. Quem já contratou a margem anterior, vai ser respeitada a margem anterior. Então, se eu já tenho um cliente que já foi contratado 45, 35, 5 mais 5, ele vai ser respeitado até a quitação desse pagamento. Ele não sofre a incidência dessa regulamentação, porque já houve a contratação. E aí a cada ano vai ser respeitado. Por exemplo, a partir de 2027,
reduz 2 pontos percentuais, que é de 35, vai para 33. Então, vai ter que respeitar esse novo limite. Então, esse é o primeiro ponto. E a segunda questão é, o decreto 12.957, que eu fiz o informativo lá, e está lá, foi publicado agora, acho que 3 dias atrás, que está lá na comunidade também, não deixem de ler os informativos, ele aumenta a parcela do consignado do servidor público federal de 96 para 120 parcelas. Então, qual é a ideia do governo? Ele permitir a redução da parcela, já que o consumidor está superendividado, o servidor público está superendividado. Com base nisso, ele permite que a parcela fique menor, porém, que o consumidor pague no total do contrato um valor maior, que é, obviamente, quanto maior o prazo do contrato, né? Historicamente, o Brasil foi aumentando esse prazo com o decorrer do tempo, né? De 60, depois 72, 96 e agora 120, o que é bastante criticável em relação a essa questão. Então, esse vai ser o primeiro ponto aí, esse primeiro cenário do servidor público federal. E aí, Márcio, lá no artigo 23, está entendido aqui, gente, essa questão, né, que vai ser reduzida. O artigo 23, ele trata de uma situação interessante, porque muito embora a Lei 10.820, ele trata do seletista, só houve alteração do artigo 6º. E o artigo 6º, ele fala dos aposentados e pensionistas e dos beneficiários do BPC Loas e de quem renda mensal vitalícia, né? Específico. E aí, ele agora tem uma diferença básica aqui. Ele passa a ter um limite global de 40%, podendo... Veja a diferença. No Serviço Público Federal, nós temos uma margem de 35, de 30, 5, 5, chegando a 40. Então, no Serviço Federal, a gente tem 30, 5, 5, ok? Agora, para os aposentados e pensionistas, nós temos 40 como limite global. Então, há uma diferenciação, porque ele pode pegar agora 40% da margem, podendo ser 5% de RMC e 5% de RCC. Então, se ele optar por pegar o cartão de crédito consignado e o cartão de crédito benefício, ele só vai poder pegar 30%. O global agora é 40%. Então, há uma diferença aí técnica, pelo menos na redação, você percebe isso de maneira bem clara. E do mesmo jeito que no servidor público federal vai sofrer aquela incidência, a redução de 2 pontos percentuais a partir de 2027, até chegar a 30%, então em 2031, também para os aposentados, para o BPC e para a renda mensal vitalícia, vai ser 30%, e também vai ter uma redução do RMC e do RCC, também chegando em 2029 a 0. Um detalhe, tá? No BPC, né, que é um absurdo, né, a gente pensar que o BPC e LOAS têm consignado, né, para começar. Mas no BPC há uma diferença. É 35 global, não 40 global. Podendo ser 5% RMC ou 5% RCC. Então, no BPC tem uma diferença. Não é 5 mais 5. Ou ele opta por 35 global, então eu quero 35 de consignado. Ou 30% de consignado e ele opta por 5% do cartão de crédito consignado ou 5% do cartão de crédito benefício, ou RMC ou RCC. Então, veja que tem diferenças aí. Qual é a minha crítica especificamente? A medida provisória, ele não altera o seletista. Quem está na CLT, a priori, na minha visão, por favor, vocês me corrijam se eu estiver errado, porque o artigo 6º dessa medida provisória do artigo 23, ele trata especificamente dos aposentados, dos pensionistas, dos beneficiários do BPC Loas e da renda mensal vitalícia. Eu não vi ninguém falando sobre isso. O CLT está fora. Quem é seletista não mudou a regra. Continua sendo 40% o limite, porque já era 40%, né? Podendo ser 5% de RMC. No seletista não está previsto o cartão de crédito benefício, o RCC, só o RMC. Então, no seletista, ele tem 40%, sendo 35% consignado, mais 5% de RMC.
Márcio. Esse não vai mudar. E aí a Camila trouxe um ponto importante que eu quero comentar aqui, ó. Podemos considerar que isso é um prenúncio de como será a decisão dos temas que envolvem a matéria? Aí, assim, ó, aqui a gente pode especular, né? Os cabelos brancos ajudam a pensar, né? Pode ser, Camila, que isso aqui seja haja alguma negociação, tipo assim, ok, gente, ó, nós vamos, tá demais esse negócio aí, vamos reduzir aqui para frente, né? E aí vamos fazer assim, tá, o que já está feito até hoje, vamos manter, até porque né, daqui a pouco pode ser que se não se reconheça tanta irregularidade, algo ruim para o consumidor, né? Mas tanto é que, né, aqui qual é o dispositivo mesmo aqui, né? Que tem esse dispositivo aqui, né? Os limites que tratam, né? Essas reduções que a gente está falando não se aplicam aos contratos firmados até o início da vigência de cada novo limite, né? Então, assegurada a manutenção das condições pactuadas. Então, pode que haja uma negociação que tá, gente, tá demais, vamos reduzir isso aí, o povo tá se endividando demais com esse negócio, né? Mas tudo bem, o que tá aí, tá aí. Então, pode ser, Camila, vamos ver, né? Pode ser que eu esteja equivocado, né? Que o STJ deu uma acochambrada lá para dizer, pois é isso aqui, mas tá para dizer que vale, entendeu? Assim como a gente teve essa decisão do STF lá, que os caras fizeram do jeito que fizeram. Concordo, eu acho que o STJ vai lavar as mãos aqui. Falou, olha, o governo já resolveu essa situação, vai acabar em 2029, acho que o governo vai sofrer uma pressão para acabar também com o RMC do seletista, porque não faz sentido acabar com o servidor público e do pensionista e não acabar do seletista. Acho que deve ter uma alteração aí legislativa futura nesse sentido, e o STJ vai limpar as mãos, falar, o próprio governo já acordou com os bancos que vai terminar, para que eu vou mexer, vou meter agulha no palheiro aqui, não vai, o STJ não vai criar caso nesse caso específico, não. Tá? E aí, né, e as negociações que se dão, né, Léo? Enfim, os caras vão estar ponderando, o lobby vai ponderar assim, pô, olha só, eu já concordei aí, entrei no desenrol, já concedi, pô, me deixa quieto aqui, acho que vai andar uma coisa por aí. E aí, me ocorre também uma coisa aqui, Léo, assim, sobre a questão da atuação profissional, né? Essa coisa, assim, ó, de como a gente tem que ter um certo cuidado, assim, aí a gente vê uma galerinha que vende curso aí, adoidado, assim, vendendo, tese tal, produto tal, né? Daqui a pouco, uma pessoa que foca, pô, e está dando certo ações de RMC, RCC. E eu vi nos grupos aí, quando suspendeu, quando veio o tema 14, tem uma pessoa que disse, talvez se estiver aqui, enfim, eu tenho 600 processos disso aí, o que eu vou fazer agora, como é que vai ser? Né? O famoso botar todos os ovos numa cesta, né? A mesma coisa, o superendividamento. Não quer dizer que não quer dizer que não possa fazer, mas em termos assim, de estratégia profissional do teu escritório, né? Então, por exemplo, a questão das ações do RMC e RCC é uma tendência muito relevante aí de que o STJ valide isso, né? Então, quem está muito focado nisso, é interessante olhar para outras possibilidades dentro do direito bancário, né? E a mesma coisa vale para o superendividamento. Não quer dizer que não tenha, que tem que parar de fazer. Não, até porque a gente tem visto aí ali no restaurante é mais ou menos ali. Peraí, acho que tem alguém aberto aí. Acho que consegue tirar um som ali lá. Que bonita que ficou essa casa, né? Ela não percebeu. Agora só não sei por que tem essa abertura por baixo ali. Acho que tu consegue silenciar. Pois é. Deixa eu aberto. Aberto não, acho que é um vidro que tem ali. É um vidro. Mas ficou muito bonita a casa. Botaram uma pedra ali com o número da casa, que bonito. Bárbara, escuta. Pronto. Peraí. Deixa eu vou liberar o seu aqui, Márcio. Tá. Peraí. Voltou. Pronto. Voltou. Não, mas, enfim, acontece, a pessoa não se deu conta ali e apertou no botão errado. Mas aqui que a gente estava falando mesmo, até me perdi aqui na linha do raciocínio. Boa pergunta.
Lembra aí, falar, teste. Eu gosto de bloquear aqui, aí... só quem trabalha com RMC. Boa, Camila. Obrigado, Camila. Não, é teste para ver quem está prestando atenção. A Camila está ligada. Gente, mas é isso, assim, é uma reflexão importante. Né? Você que eventualmente está focando muito no único produto, sabe? Por exemplo, eu sei que tem uma galera que trabalha só com tarifas, né? Discutindo tarifas, né? Ok, né? Mas considere ter mais de um produto na sua atividade, né? Enfim, trabalhar com diferentes perfis de cliente, também não quer dizer que tenha que ter variar demais, mas para não estar sujeito a situações como essas, né? Como a gente brinca, né? O Milor Fernandes falava, né, que o Brasil é um país em que até o passado é incerto, quanto mais o futuro, né? Exato. Enfim. Não, essa dica é brilhante, Márcio, assim, porque não é difícil, né? Trabalho com fraude. Cara, fraude também vai ter o seu ponto de esgotamento. Então, trabalha com um outro nicho, né? Assim, já está trabalhando com instituição financeira, é mais fácil de você pegar estude outro tema, né? Estude as resoluções sobre aquele outro tema. Vou trabalhar só com seguro prestamista, vou trabalhar com alienação fiduciária, vou trabalhar com busca e apreensão, enfim, contratos de rurais, enfim. Tem uma gama de produtos aí, né? Aqui no escritório, além assim, do carro-chefe, que é a gestão de passivo bancário de casos mais estruturados, aqueles que, né, cada caso é um caso mesmo, e honorários né, maiores, mas a gente fecha menos casos com honorários maiores, a gente tem essa frente. Além disso, a gente vem desenvolvendo a frente da restituição do seguro prestamista, que é um produto bem... Até estava revisando aqui os POPs que a gente está construindo, o procedimento operacional padrão, né? Até para treinar as pessoas que trabalham com a gente. Porque eu sei que tem escritório, uma vez eu conversei com o pessoal de Goiás, faça só isso. Claro, ok, está indo bem e tal, mas se por alguma razão mudar a regulamentação, o cenário, a pessoa fica, né? Então, mas a devolução do seguro prestamista é um negócio interessante, não para ter só exclusivo, mas né? Enfim, tem diferentes produtos aí, né? A própria revisional sancionatória que a gente está trabalhando, batendo nessa tecla, é uma frente a mais, né? Não trabalhar com uma única frente. Léo, acho que seria interessante a gente ter comentado até, não sei o que tu acha, falar da questão das parcerias, aproveitar a oportunidade para comentar. Legal. Né? Que a gente tem um programa de parceria no escritório, né, pessoal? E a gente, eu e o Léo, a gente tem trabalhado junto em alguns casos também, porque, né, enfim, as pessoas, às vezes colegas nos procuram, ou clientes nos procuram por conta dela, a gente está né, sempre se manifestando aí, né? E acho que é legal de comentar com os colegas, porque às vezes os colegas pensam, puxa, mas será que, né, às vezes tem algum constrangimento de chegar, então a gente tem um programa de parcerias, né, para, eventualmente, se chegou algum caso que você não se sente plenamente seguro para assumir, né, tomar a frente, nós podemos avaliar a possibilidade de atender em conjunto, tá? Então a gente tem toda uma estrutura para isso, acho que é legal dar essa notícia, falar dessa possibilidade, tá? Que muitas vezes é interessante, porque aí tem a oportunidade de observar na prática, aprender na prática do caso como é que é, e a gente tem vários parceiros, eu acho muito legal isso, né? Colegas que são parceiros da gente durante um tempo, né? Pegam a mão e depois segue a vida, né? Isso é bem interessante, tá? Pois gente. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, na verdade, assim. Na verdade, a gente começou a receber dois tipos de situações, né? Essa que o Márcio mencionou, a gente recebe advogados que acabaram de formar, né? E que eventualmente já conseguem clientes, e ele tem a segurança de ter ali, né, alguém que já trabalha com aquela demanda, que possa ajudá-lo. Então, ele participa da reunião, ele participa, eventualmente, pode colocar o nome na peça. Então, ele se sente também dono, digamos, do processo. Claro que a estratégia, o peticionamento fica todo por conta nossa, né, dessa nossa avaliação, mas existe também clientes, né, pessoas parceiras nossas, que simplesmente falam, eu não quero mexer com esse tipo de demanda. Vocês que trabalham com isso, né, por exemplo, a questão da gestão das dívidas, precisa de uma logística um pouco maior, você precisa ter um conhecimento um pouco maior dos tipos de dívidas e das negociações que envolvem tudo isso, estratégias de blindagem patrimonial, blindagem de salário, etc. Clientes passam, o cliente fala assim, tudo bem, ganha uma porcentagem, e eu quero participar ou não, aí depende do cliente, né? Depende do parceiro. Às vezes ele quer participar porque o cliente
amigo dele, ou é conhecido, tem aquela relação de confiança, e às vezes ele nem quer, ele só indica mesmo o escritório, né, nosso. Então, a gente tem, inclusive, isso está lá na comunidade, tá? Mas como eu sei que muita gente entrou posteriormente a isso, né, até fiquei de gravar um vídeo, Márcio, falando sobre isso, reiterando, mas como a gente tem recebido, assim, bastante demanda em relação a isso, de clientes, etc., a ideia surgiu isso, para poder pessoas que eventualmente pegam ação e que nunca fizeram, se sintam mais confortáveis, né? Porque, claro, a advocacia tem o risco, né, da gente pegar um cliente, não sabe o que fazer. Outro dia me ligou um escritório do Paraná, falou, olha, tô com cheio de ação de fraude aqui, eu nunca fiz isso. Pelo amor de Deus, eu não posso deixar esses clientes na mão, me ajuda aqui. Eu passei algumas orientações para ele, né? Mas era um professor que me pediu ajuda, né? E etc. Então, é uma possibilidade, como o Márcio disse, poxa, eu quero aprender isso, quero aprender a trabalhar, por exemplo, com gestão do passivo, né? Você vai estar atuando com a gente, posteriormente você vai sentir confiança, né? Claro, sempre vai poder contar com a nossa ajuda eventual, mas assim, para você também partir para o seu escritório, né, para o seu clientela próprio. Então, é uma possibilidade aí, tá? Que a gente tem aberto aí, só para poder reforçar isso. Isso aí, beleza. Mas eu acho que faltou só para finalizar a questão do Pronamp aí, né? Que eu acho que é bem específico, bem... Eu até estava procurando aqui, tem uma portaria. Na verdade, aumentou os limites, né? Aumentou os limites. É isso. Basicamente é isso, né? Ali deixa eu ver uma coisa, deixa eu botar aqui de novo. Aumentou os limites, a possibilidade de até para posterior. Acho que não sei se está. Não, aqui não fala os valores, fala na. Não, no artigo 20, ele aumenta aí. Mas aí saiu a portaria específica, detalhando mais. Deixa eu ver aqui. Aqui os critérios, né? Enfim, 50% da receita bruta do ano anterior, ou se não, se a empresa mais nova faz uma projeção de 12 vezes a média da receita bruta. Criou um critério aqui, né? A Procred, que é uma linha de crédito menor, aí tem uma situação... Era 30%. A lei falava 30% da receita bruta e passou para 50%. Aumentou esse percentual, e aí aqui, quando tem uma situação específica aqui, quando a mulher empreendedora, né, também... Aí vira 60%. Aumentou um pouco mais, e aí na portaria, que eu até peço desculpas, estava procurando aqui, não achei aqui, mas aí a portaria fala dos valores lá, né? Aumentou o limite para até 500 mil e tal, isso meio que rodou, eu vi nos grupos ali e tal. Na verdade, nem foi a portaria, né? Foi o decreto que vai regular, eu acho, salvo engano, não? Deixa eu ver uma coisa aqui. O decreto agora que foi publicado. Ou não? Confundindo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Que regulamenta Pronamp MP. Márcio, espera aí. MP 1355. Deixa eu ver se a gente acha aqui já. Pois é, aqui, ó. Aqui, achei. É uma portaria, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Opa, estou compartilhando, né? Uma portaria do Ministério lá, regulamentação das operações. Portaria mesmo. Tá? Aí o que importa é aqui, ó, os recursos. Aí o Pronamp e o Procred serão utilizados para liquidação de operações vigentes. Na verdade, rolar para frente. E aí aqui, ó, o limite máximo de crédito passou para 500 mil e do Procred para 180. Então, é uma confusão que eu acho que o pessoal fez, porque como havia menção ao Pronamp na MP, algumas pessoas imaginaram que poderia ser, abrir condições de renegociação, favor de desconto, etc., para as operações do Pronamp. Não, tá? O que a MP mexeu, e com a portaria aqui, é aumento dos limites, do percentual do faturamento e o limite global máximo também. Tá? E o prazo também, né? O prazo, isso. E o prazo. E tem carência agora de 24 meses também. Então, ele tem uma carência para começar a pagar de 2 anos e passou até 96 meses, né? Só para situar as pessoas, Pronamp é o programa de apoio a microempresas e empresas de pequeno porte, né? Então, microempresas até 360 mil e empresas de pequeno porte, 360 mil a 4 mil
4.800.000. Então, o Pronamp ele é específico, o Procred é só para microempresa e autônomo, né? Inclusive, ele menciona o taxista autônomo, ele pode participar do Procred, né? Então, ele é um limite bem menor. Mas, na prática, é porque criou a falsa ideia do desenrola empresas, né? Isso. E as empresas começaram vários advogados começaram a me perguntar, mas, professor, como é que está isso? Porque a empresa está perguntando se pode participar como se fosse um refis, né? Um refis do governo com relação a tributo. Não, bem específico, não tem muito critério, como o Márcio disse. Aumenta só o valor, prazo e carência, para poder ele conseguir mais valores. Detalhe. E essa linha de crédito, ele pode ser feito para pagamento total da dívida do Pronamp e do Procred. Então, na verdade, é um financiamento vinculado ao pagamento total do Pronamp e do Procred. E ele pode servir de pagamento parcial para outros tipos de operação de crédito que, eventualmente, essa empresa tem. Isso aqui, dependendo do planejamento financeiro que a empresa faz, pode ser interessante, né? Para empresas que estão em atividade, muitas vezes faz sentido né? O que vejo, o endividamento por si só não é ruim, ainda mais na atividade produtiva, né? Aquele texto que eu escrevi lá sobre o crédito predatório fala isso, né? Uma coisa é crédito para o consumo, né? Que eu acho um absurdo. Aquilo que eu digo lá em casa, eu digo para os meus filhos assim, né? Juros é bom a gente receber e não pagar. Uma coisa é o crédito do consumo. Tá, tudo bem. Financiamento imobiliário, né? Já vai ter acesso àquele bem ali da vida logo, aí tu vai postergar o pagamento. Mas agora, tomar crédito para despesas de consumo no geral não é um bom negócio. Agora, para atividade produtiva, muitas vezes faz sentido até a pessoa manter o nível de endividamento, a empresa manter um nível de endividamento constante, sempre renovando aquele endividamento. Vai se financiando. Claro, aí tem que fazer uma conta da gestão financeira, que aquele custo financeiro tem que entrar lá no DRE, no demonstrativo resultado do exercício, né? E aí ele considera na margem dele e tal, aquilo faz sentido. Muitas vezes não faz nem sentido liquidar, então seguir renegociando, né? Liquidando, rolando a dívida, às vezes faz sentido. Então, se a empresa tem um planejamento financeiro minimamente adequado, isso aqui é extremamente favorável, né? O que a gente vê muitas vezes é que tem muito pequeno empresário e tal, que não tem essa noção, né? Aquela história de misturar o dinheiro do negócio dele com o dinheiro pessoal dele, é uma confusão. A gente vê as coisas mais loucas, a pessoa não tem essa organização. E aí, às vezes, tomar mais crédito, a pessoa vai se atrapalhando, né? E aí, claro, qual é o risco aqui, pessoal? É uma dívida como outra qualquer, né? Se a pessoa tem... Aí vale mesmo... Às vezes as pessoas me perguntam, pessoal, como é que negocia o Pronamp? Da mesma forma que as outras dívidas, né? O que tem que olhar? Se a pessoa tem risco patrimonial e se não pagar, tem risco de perder seus bens, né? Já se aventaram uma discussão que havia aqui, porque o Pronamp tem muitos... Está lá na lei do Pronamp, né? A Selic mais 6% ao ano, né? Aí essa discussão, não pode juros pré-fixados e pós-fixados cumulativamente. Inclusive, não se desconhece isso, há decisões, muitas decisões de primeiro grau, né? Declarando nula essa forma de contratação. Porém, o STJ já pacificou isso, né? Decisões como essa, tudo bem, até você pode, eventualmente, nos embargos de execução, suscitar essa questão, mas é o que eu sempre digo, assim, consciente, né? Hoje de manhã, estava conversando com a Genisa aqui, num caso que a gente tem com a Caixa aqui, né, petição, nós somos intimados para falar das provas a produzir, nós queremos produzir prova documental, que a Caixa tem que juntar mais uns documentos lá, prova pericial, porque a gente até já juntou um laudo, que é um negócio que tem um troço interessante para discutir ali, queremos uma prova pericial, e pedimos também a prova oral. A gente diz, mas prova oral. Mas aí, pessoal, entra a questão assim, da prática da advocacia, tá? O meu cliente está numa situação frágil, nesse caso aí, porque tem uma alienação fiduciária. O cara deu o imóvel, o empresário deu o imóvel, a casa que ele reside, uma baita de uma casa, para uma dívida de mais de 3 milhões de reais, né? E a casa está em risco. Então, assim,
vai ter um grau de complexidade ali, né? Então, eu quero fazer todas as provas que eu tenho a fazer. Então, pedir, inclusive, a prova oral. Se eu vou levar ou não, eu não sei. Só que eu já sei de antemão que tem a possibilidade boa de eu do juiz não acolher. A mesma coisa aqui. Você quer trazer o argumento aqui, né, de que é inadequado, é ilegal acumular juros pré-fixados com pós-fixados? Faça-o. Porém, e é legítimo por quê? Porque alguns juízes que concedem, eu não estou litigando de má fé, porque, afinal de contas, tem integrantes do judiciário que acolhem isso. Mas faça-o consciente de que é bastante provável que essa decisão, se você tiver uma decisão favorável, você terá a reforma dessa decisão, né? Tem lá numa das aulas da Academia de Direito Bancário, está lá na Márcia, que é o nosso agente de IA da mentoria, de IA da mentoria, né? Tem uma aula que a gente comenta, detalha lá o entendimento do STJ, ministra Galotti, né? Primeiro tem um acordo magistral do ministro Cueva, como é que é? Tirando toda a validade, né, não formal, que está lá vigendo ainda, a súmula 176, né, falando sobre, ou seja, admitindo a possibilidade da acumulação de CDI mais juros pré-fixados, né? E aí a Selic aqui acaba, por analogia, ficando muito próximo. E aí um julgamento da ministra Galotti também. Então, resumindo, para a gente poder fechar, que eu me alonguei muito aqui, né? Não há uma tese assim, bala de prata para combater o Pronamp, tá? A abordagem do Pronamp, claro, o que acontece, pessoal? Não tem como discutir assim, se está foi adequado o perfil, se o banco precificou adequadamente o crédito, a revisão do caso concreto, né, que vai discutir lá no tema 1378 do STJ, está pendente de julgamento lá. Não tem, porque aqui é meio pré-fixado, meio tabelado a taxa de juros, não tem abusividade como regra, né? Para os casos do Pronamp, funciona muito a gestão do passivo bancário, né? Porque aí volta aquela brincadeira que a gente falou antes lá, quem está com o problema maior. E aí o banco trabalha, mesmo com as operações do Pronamp, com a noção da mitigação de perda, né? Então, muitas vezes vai abrir possibilidades de composição muito boas. O Thales, um colega nosso da mentoria, outro dia trouxe para nós recentemente ali um caso que ele fez um acordo com 90% de desconto num caso de Pronamp, tá? Então, acaba acontecendo isso. Eu acho que 2 pontos aqui serem pontuados, né? Eu acho que nesse inciso 2 aí, de outras dívidas, a análise especificamente do advogado, né? Porque como ele consegue hoje pegar um valor com prazo maior e com período de carência, ele pode trocar de dívida, ou seja, ele pode pegar um financiamento do Pronamp ou do Procred para o pagamento total ou parcial de uma outra dívida, de uma outra dívida fora do Pronamp e do Procred. Então, eventualmente, ele pegou um capital de giro, uma linha de crédito, que tem uma taxa de juros maior, que tem um encargo maior, e aí ele participa do Pronamp e do Procred para poder quitar essa dívida. Ou seja, aí sim seria uma estratégia interessante. Uhum. Lembrando que a medida provisória, e aí, diferentemente das pessoas físicas, das famílias, a medida provisória proíbe que, se a empresa tenha dívida vencida há mais de 90 dias, ela não poderá pegar financiamento no Pronamp ou no Procred, salvo se for para quitar toda a dívida. Então, aí há uma limitação. Empresa que tenha, ao contrário, né, das pessoas físicas, a empresa, se tiver uma dívida com mais de 90 dias de atraso, ela só conseguirá pegar esse novo financiamento nesses novos moldes para quitar toda a dívida. Isso aí. Eu vi que tem 2 colegas que querem perguntar. A gente indo mais até 11h30, eu vou ter uns outros negocinhos aqui, mas vamos ver as questões dos colegas aí. Temos tempo, temos um minutinho aí. A gente finalizou aí essa análise aí, né? Só ficou faltando o FIES, mas o FIES é muito detalhado. Daniel, contigo aí. Diga lá, doutor. Bom dia, professor. Eu vou ser bem rápido, porque eu sei que o tempo de vocês são bem curtos. Primeiro, assim, eu vejo a atuação do advogado no Desenrola, que é mais consultiva, né? Principalmente porque está muito no início, eu não vejo muito o que fazer ali. A minha dúvida maior, professor, como o senhor está lidando com os clientes nessa fase? Porque, assim, muitos clientes chegam e falam, tem um Desenrola, apareceu para mim aqui, assim, e muitos deles eles estão acatando.
né? Como fica no problema contratual ali? Porque a gente fica meio que no meio termo, porque eles estão resolvendo o problema praticamente, e nossa atuação ali acaba. E aí fica esse negócio meio ruim entre advogado e cliente. E eu não estou sabendo como lidar muito com isso. Pois é, aí, Daniel, o ponto é que, assim, a grande maioria do pessoal que está elegível para o Desenrola, não no nosso caso aqui, tá? Necessariamente não é o perfil de cliente que a gente costuma atender. Mas aí a gente está informando, a gente conversa e tal, mas aí entra um pouco aquela questão assim, do marketing de relacionamento. A questão, acho que foi, não sei se foi tu ou o Léo que falou, a questão até consultiva, de informar. A gente está informado para prestar informação, porque tu, mais ou menos, tu constrói uma relação de confiança com aquele cliente ali, ele sabe, o doutor Daniel, me ajudou lá. É a coisa do relacionamento, porque daqui a pouco, amanhã depois, surge um outro negócio. Ele ou alguma outra pessoa, não, fala com o doutor Daniel, que ele manja do assunto, ele me ajudou lá, me explicou do Desenrola, coisa que eu não estava entendendo. Entende? É mais uma coisa de relacionamento, cara, né? Específico, assim, ou, claro, assim, vamos lá. É possível, por exemplo, cobrar uma consulta. A pessoa te procura, né? E tu aplicar assim, não, podemos agendar uma consulta, funciona dessa forma. Pode, porque é um serviço, a informação, né, sobre como funciona, é um serviço. Tu pode cobrar uma consulta, né? E aí tu presta a informação. Mas cobrando uma consulta, enfim, acaba sendo um pouco nessa coisa informativa, porque realmente, eventualmente até a pessoa também pode te contratar para tu assessorar lá nesse processo. Pode, para tu acompanhar, para tu falar em nome dela, para fazer os... Também pode, né? Mas aí vai ser mais específico aí. E aí entra uma questão muito pessoal minha, né? Eu digo, cara, ele já vai conseguir sozinho, né? Por que eu vou cobrar do cara para fazer um troço que ele vai... Aí, sabe? Aí entra a questão da ética de cada um. Eu já fico mais, entendeu? Mas assim, mas acho que parece legítimo, né, cobrar uma consulta para orientar, para informar, é super, super de boa. Mas é muito mais nessa coisa do construir relacionamento do que qualquer outra coisa, sabe? Sim. A minha maior dúvida era essa mesmo, e quanto também aos clientes que já estão em andamento, né? Porque tem clientes ali que a gente está fazendo talvez uma gestão, uma reestruturação, porém aí aparece o Desenrola. Aí ele fala, e como é que fica agora se eu acatar o contrato entre cliente e advogado? O que eu te sugiro, assim, bom, aí tu tem o contrato, bom, né, ele tem obrigação contigo ali, né, de que tu né, a partir daquele momento ali, havendo alguma negociação, a gente deve os honorários, mas aí, sendo situações que estão ali dentro do Desenrola, me parece que cabe espaço para uma flexibilização, para negociar com ele alguma redução dos honorários, entendeu? Tem um contrato no limite. Eu acho que assim, o objetivo dessa aula hoje foi exatamente essa, né? Assim, a gente pensar sobre a lei, sobre a medida provisória, portaria, para prepará-los, eventualmente, para esse tipo de conversa. E, assim, clientes que você já tem, de duas uma. Ou você vai fazer uma análise e verificar que é cabível, né? E, às vezes, o cliente vai chegar com um tipo de demanda, um problema, fala, eu preciso tirar meu nome do SPC, vai ser uma possibilidade, mas você vai informar sobre os riscos. Por exemplo, olha, tudo bem, talvez eu consiga aqui uma taxa maior. Não dá para você garantir que você vai conseguir uma taxa maior do que aquela tabela do Ministério da Fazenda. Mas se você quiser, normalmente a gente consegue. Mas se você quiser participar aqui, a taxa vai ser essa. O risco da tabela price é esse. Então, assim, é importante, eu acho que, como o Márcio disse, uma relação de confiança. A partir do momento que o advogado instrui, né, e aí pode chegar ao ponto de falar assim, olha, eu não faria, tá? Eu não indicaria que você fizesse isso. Mas se o cliente quiser eventualmente fazer, eu acho que cabe aí, talvez, falou, tudo bem, como você vai tirar essa dívida, a gente pode fazer uma reorganização aqui do contrato de honorários, enfim. Mas aí eu acho que é uma questão de confiança mesmo. Assim, se a pessoa confia em você, você fala, eu não entraria, enfim, aí é uma questão de relacionamento mesmo. Legal, perfeito. Obrigado, professor. Nada. Valeu. Gisele. Bom dia, sou nova por aqui na comunidade. Bacana. É um prazer estar com vocês. Pensando aí nessa questão do Desenrola Brasil, que o professor Márcio falou, né, que depois pode dar um efeito pior, porque as pessoas vão limpar o CPF. Eu penso que nós somos, assim, nós tratamos as doenças sociais, né, e eu vejo, né, muitas posts do professor Leonardo falando sobre isso. Eu só queria, na verdade, um comentário. No site do .gov tem cursos de educação financeira gratuitos, né? Não sei se vocês têm que é importante a gente
fornecer isso, né? Preocupar com essa área também. A gente só não está ali para bombeiro, né? Preocupar porque o banco, né, não observa o princípio do crédito responsável, etc., né? Exatamente. Esse tema, Gisele, da educação financeira, que eu acho que é urgente, assim, ó, de se dar mais atenção a isso, sabe? Tu vê que a MP também fala nisso, né? A própria lei de superendividamento, né, fala, né, direito básico, acesso à educação financeira, isso ainda é muito negligenciado, sabe? Acho que sim, sem dúvida, porque é aquilo que eu estava falando, as pessoas não têm noção vamos dizer assim, da gravidade que é tomar um crédito, né? Parece que tem uma percepção assim, joga para frente. Tem um livro muito bom que explica sobre isso, chama-se Escassez. Tem uma sugestão, tá? Para todos aí, um livro chamado Escassez. São 2 psicólogos que explicam sobre o mecanismo mental, psicológico, enfim, da escassez. Então, enfim, resumindo muito assim, a pessoa não tem uma percepção, nós tendemos a não ter uma percepção clara, né, do quanto eu vou ter que pagar para frente. Eu tendo a olhar, o que eles chamam de visão de túnel, né? Eu só consigo ver o que está acontecendo agora, eu não me dou conta que, cara, eu estou assumindo 120 meses, estou assumindo um compromisso, acho que eu até explodiu o negócio aqui, eu estou assumindo um compromisso por 10 anos, né? Eu vou ficar comprometido, gente, 10 anos é muito tempo, 6 anos, então as pessoas não têm essa noção, né? Então falta isso, acho que certamente o problema do endividamento seria menor, né? Para mim são 2 causas raízes muito importantes: conflito de interesses, né? A falta de regulamentação, né? Os bancos vendem crédito de maneira irresponsável, vende um crédito como uma mercadoria, até preocupado só com a lucratividade, com a meta, etc. Esse é um lado. E o outro lado, a falta de conhecimento das pessoas. Porque mesmo tendo um mercado agressivo, está no celular, tal, se a pessoa tem e existem várias pessoas que têm essa clareza, né? De não tomar o crédito ali, então são os 2 elementos, né? Se a gente, acho que dá para investir nos 2, né? Ter uma regulamentação mais precisa, mais rigorosa, trabalhar com a lógica dos incentivos para os bancos não serem tão vorazes, e de outro lado, investir acho que isso é meio que libertador, assim, a autonomia das pessoas, elas têm capacidade de fazer uma escolha mais clara, de às vezes não submeter a operações que vão prendê-las, né, de uma forma por muito tempo. Mas acho que é bem pertinente a tua colocação, sim, tá? E eu acho importante, Zé, dentro dessa linha, nós, advogados, a gente investir um tempo, né, nesse tipo de preparação da educação financeira. Muitas vezes, quando a gente faz a gestão das dívidas, a gente vai ter que entrar um pouco na questão da educação financeira com o cliente, porque você vai precisar que, minimamente, para conseguir êxito, que ele consiga reservar um valor para que você tenha margem para a renegociação. Então, você vai, dependendo do caso, de poder interferir, né? E aí, mais uma vez, a questão do relacionamento é importante, a pessoa entender que você está ali para ajudá-la, né? A gente teve recentemente uma cliente que a gente disse para ela, né? Eu falei para ela, olha, eu não posso te proibir de você pegar um consignado, de você pegar um empréstimo, eu não posso interferir na sua vida, até porque você pode ter uma demanda urgente, uma doença, eu só quero que você conte comigo, até para a gente poder negociar melhor esse novo crédito, tá? Eu quero que você, e saiba assim, que a gente está do seu lado, eu quero te ajudar a sair dessa situação. Então, dentro desse programa, a gente precisa ter conhecimento da educação financeira para poder, eventualmente, ajudar mesmo as pessoas a falar, olha, talvez seja melhor a gente se trocar ali isso por isso, trocar, sabe, interferir mesmo na vida da pessoa, ou sugerir, olha, talvez não tenha uma academia mais barata, eu tô vendo que a sua academia aqui tá assim, não tem uma mais barata nesse momento, só para a gente poder reservar um pouco mais de valor, para eu ter margem para negociar, porque como é que eu vou negociar com o banco se a pessoa não tem nada para pagar? Não adianta, né? Então não adianta nada, dá 90% de desconto, se a pessoa não vai conseguir pagar ou quitar aquilo ainda que parcelado. Então, ela precisa ter margem para poder negociar. Então, às vezes, esse conhecimento de educação financeira que a nossa geração não teve, né? As escolas, nossos pais não nos ensinaram, a grande maioria dos pais, né? Não nos ensinaram, nós não fomos motivados a isso. Nós precisamos investir um tempinho nisso aí para poder ajudar. A atividade bancária, ela é legal quando a gente trabalha em conjunto com a educação financeira. Com certeza. Fica a dica para a gente observar o curso também, né? Isso aí, legal, muito bom. Obrigada. Valeu, obrigado pela tua intervenção aí. Acho que é isso então, né, pessoal?
Não, bacana. Obrigado, Márcio. Obrigado, né? Você é de casa já, lógico, mas assim, obrigado aí pelo seu precioso tempo aí. Eu acho que a ideia foi tentar trazer, né, os principais pontos aí da medida provisória para a gente poder refletir juntos sobre isso e certamente tentar preparar melhor as pessoas da comunidade para poder, quando os clientes vierem, né, ter um pouco dessa dimensão aí do que está por trás do Desenrola e o que de fato ele pode ajudar aí as empresas e as pessoas, as famílias que estão endividadas, né? Isso aí, isso aí. Contem com a gente aí, pessoal. Maravilha. Agradeço a oportunidade. Seguimos juntos aí, tá? Gente, valeu. Obrigado. Grande abraço a todos aí. Até mais. Tchau. Tchau.